Ela aqui direitinho. E é bem, vamos lá, gente. Quero que, primeiro de tudo, lembrar qual é a intenção dessa aula. Essa aula aqui, ela vai fazer um comparativo entre a doutrina católica e a doutrina protestante referente à justificação pela fé. Então, eu vou discorrer aqui um texto, tá? Como é uma aula técnica, a gente vai ler bastante, mas eu vou discorrer esse texto aqui e vou fazer aí as nossas imersões que a gente fala, tá? Então, aperta o cinto, pode comentar à vontade aí, que eu vou ler os comentários aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir falando. Mas eu estou empolgado demais com essa série aqui de imersões e eu quero que vocês se sintam à vontade também aí, para que a gente possa ver também. Vamos lá. Então, o autor desse texto aqui é o Heber Carlos de Campos, tá? E a gente vai começar falando aqui primeiramente pelas similaridades entre as duas doutrinas, tá? Então, sobre a importância da doutrina da justificação. A doutrina da justificação é de tal importância para a teologia luterana que os círculos luteranos ela é chamada de articulus instantis et cadentes ecclesiae. Eita, latim tá ruim, hein? O artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai, sendo o artigo principal das confissões luteranas, a espinha dorsal da teologia, na qual todas as outras doutrinas estão apenas e de tal todas dependem. A doutrina da justificação, nos símbolos da fé luterano, é chamado de carro-chefe da doutrina, sendo o core de cada artigo. A apologia afirma literalmente que, na controvérsia da justificação, abre aspas, a principal doutrina do cristianismo está envolvida. No ponto 2, ele vai falar a fórmula de discórdia, citando a apologia, ele diz, abre aspas, nas palavras da apologia, este artigo da justificação pela fé é o artigo-chefe da totalidade da doutrina cristã. Então, eu quero falar para vocês aqui o que significa isso nos pormenores que ele está falando aqui, tá? Ele está falando que de todas as doutrinas que nós temos dentro do cristianismo, todas elas dependem unicamente da doutrina da justificação pela fé, tá? Eu vou falar aqui, na aula passada acabou não dando para falar, mas eu vou falar aqui para vocês o seguinte, eu fico muito triste ao ver que a maioria da igreja, eu não vou falar não só de pastores ou pregadores aqui, mas a maioria da igreja não conhece a doutrina que a salvou. Por que essa doutrina ela é tão importante? Porque é essa doutrina, é graças a essa doutrina que você está sentado hoje num banco de igreja. É graças a essa doutrina que você ouviu um evangelista, talvez, um pastor, talvez, pregando, e você levantou a mão e falou assim: olha, eu aceito Jesus. Mas só que nós paramos por aí. E ela é a doutrina fundamental. Se nós não entendermos a doutrina da salvação, não tem como nós falarmos que nós entendemos qualquer outra, porque todas as outras doutrinas dependem da doutrina da justificação. Se eu não entendo a doutrina da justificação, não adianta eu querer entender a doutrina do arrebatamento, por exemplo. Não adianta eu querer entender a doutrina, por exemplo, da Trindade, se eu não entendo a doutrina da justificação, porque elas não fazem sentido algum sem o entendimento correto da doutrina da justificação. Então a gente vai passar aqui. Para a fé reformada, essa doutrina é também muito significativa. Durante o tempo da reforma, a mesma importância a essa doutrina foi dada nos círculos calvinistas. Calvino tratou deste assunto em suas institutas da religião cristã, escrevendo sobre ela centenas e centenas de páginas. Ele insiste em que a doutrina da justificação é a principal dobradiça sobre a qual a religião se dependura, de modo que devotemos uma maior atenção e preocupação com ela. Olha só, João Calvino, lá em meados de 1500, mais ou menos, ele já se preocupava com isso.
nós estamos falando aqui dos dois maiores teólogos da história recente aí da igreja. Lutero, Martinho Lutero e João Calvino, eles falam a mesma coisa, que essa doutrina é a doutrina fundamental do cristianismo. Mas por que que hoje em dia nós não damos tanta importância assim? Por que que nos dias de hoje nós simplesmente nos contentamos em falar que nós somos salvos pela graça? E aí, se for falar o que é graça, graça é o favor imerecido, e ponto. Resumimos a justificação através da graça. Então a gente vai avançar aqui nesse documento. Só um momento, gente. Calma aí, só um momento. Não, vou fechar a porta, pode ficar tranquilo. É o som, amor. Pode ficar, vou fechar a porta. Agora sim. Então, o que eu estava falando, a gente vai atravessar isso aqui, vamos ver um pouquinho o que a gente pode falar sobre a justificação pela fé somente, tá? Está absolutamente evidente que sola fide é muito enfatizado na teologia luterana em sua batalha contra a teologia do catolicismo medieval. Fé e obra são termos excludentes entre si, ou seja, eles não têm nada a ver. Esses dois assuntos, eles são divergentes, eles não convergem, né? Então, fé e obras não tem nada a ver. E a gente precisa saber discernir essa doutrina, porque muitas vezes nos púlpitos da igreja protestante ou da igreja evangélica, nós vemos ainda uma declaração de fé do catolicismo medieval, uma declaração onde se justifica a fé pelas obras, onde se justifica a graça pelas obras novamente. Então, a gente precisa discernir essa linha tênue entre a declaração protestante e a declaração do catolicismo. Nenhuma adição humana seria tolerada. O que isso quer dizer? Nesse plano da salvação, nessa obra de Deus por nós em Cristo Jesus, não pode ser adicionada nenhum ato humano. Nessa obra de Deus por nós, ou seja, o que é a obra de Deus por nós? É tudo aquilo que Deus fez para que nós fôssemos salvos em Cristo Jesus. Então, primeiro pensamento que a gente já vem desde a primeira aula, partiu dele essa vontade. E essa vontade ela se cumpre agora no corpo de Cristo, na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Quando Jesus ele termina o seu ato, ele fala: está consumado, ou seja, não pode ser adicionado mais nada, tudo que já tinha sido feito, tinha sido feito. O que não foi feito, não foi feito. E ponto, acabou. Tá? A doutrina de Trento, que é a doutrina do catolicismo, ela ensinava que a justiça merecida por Cristo deveria ser apoiada. Preste atenção. Deveria ser apoiada pela justiça do próprio pecador que cooperava com a graça. Preste atenção. Então não basta somente a justiça que Jesus adquiriu para ele e imputou ao homem. O homem deveria apoiar essa justiça com a sua justiça própria. Mas o que que a palavra de Deus nos ensina em si sobre a nossa justiça própria? Alguém pode colocar para mim aí o que que a palavra de Deus fala sobre a nossa justiça própria? O que é a nossa justiça própria? Vamos ver se vocês lembram. Vamos lá no chat.
O que nós aprendemos até agora que a palavra de Deus nos fala sobre a nossa justiça própria? Está lá no livro de Isaías. E alguém? Olha só. Isaías 64, verso 6. Olha o que ele diz. Vou refrescar aqui. Bora refrescar a memória. É isso que a palavra de Deus nos fala em Isaías 64. Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Todos nós murchamos como as folhas, e as nossas iniquidades nos arrastam como o vento. E em outras versões vai estar falando que as nossas justiças são como o trapo de imundícia para Deus. Então, a palavra de Deus fala que a nossa justiça própria é isso, e como nós vamos apoiar a justiça de Deus com a nossa justiça. Como o pecador pode cooperar de alguma maneira para a justificação, sendo que a sua justiça para Deus fede. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Novamente, sempre vai ter a desculpa, né? Já virou desculpa, na verdade, eu não aguento mais falar da hipergraça. Mas a hipergraça ela não muda a verdade da graça de Deus. A hipergraça é a mentira, a graça é a verdade. Então, o verdadeiro ele denuncia o falso. Então, vamos lá. Se alguém, olha aqui que Trento, né, ele vai falar literalmente aí nesse canone 9 da Igreja Católica. Se alguém diz que o pecador é justificado pela fé somente, significando que nada mais é requerido para cooperar a fim de obter a graça da justificação, e que não é de forma alguma necessário que ele seja preparado e disposto pela ação da sua própria vontade, que seja maldito, anátema, né? Que seja anátema. Então, para vocês que estão aqui nessa aula, eu preciso que vocês entendam. Nós que somos pregadores da palavra de Deus, nós que mencionamos a palavra de Deus, todas as vezes que nós subimos num púlpito e falarmos que o pecador precisa demonstrar em si, né, obras que justifiquem a sua salvação, a gente caiu, irmão, da reforma protestante. A gente está arrancando as placas lá de Martinho Lutero e jogando no lixo. E quantas vezes eu vejo pregadores nos púlpitos de igreja falando isso aqui, falando exatamente isso, falando a mesma declaração de Trento, fazendo a declarativa do Canone 9, falando que quem fala que o pecador ele é justificado somente pela fé, ele não está pregando a palavra de Deus, que ele é maldito. Então a gente precisa, por que é importante a teologia? A teologia ela nos ensina, ela nos dá fundamento. Não é qualquer vento de doutrina que, no, que nos leva agora. Então preste atenção, toda vez que você vê um pregador falando que a fé somente não é bastante para salvar alguém, irmão, é lastimável. Se, se a base aí da reforma protestante, uma delas, eu vou colocar aqui, sola fide, entende? Só a fé somente, entende?
Então, não tem como, entende? O sangue de Jesus, ele é suficiente. A fé nesse ato vicário, nesse ato salvífico, é o suficiente para salvar o pecador. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E qual é a palavra de Deus para os nossos tempos? Que Deus se fez homem, se fez maldito, se fez pecador para que e morreu para que o pecador não morresse, mas recebesse a graça de Deus. Recebesse, e ele recebe como? Ele recebe fazendo obras de caridade? Ele recebe como essa graça? Ele recebe de alguma maneira? Não, irmãos. Quando nós vamos entender isso aqui, o que Calvino vai falar é exatamente sobre esse status de justo que esse pecador ele herda. Ele é ao mesmo tempo justo e ao mesmo tempo pecador. Preste atenção. Ao receber a graça de Deus, a justificação, a imputação da justiça de Deus, tá? Ele deixa de ser pecador? Não, ele não deixa de ser pecador porque a natureza dele é pecaminosa, tá? Mas diante do tribunal, ele é considerado como justo. Diante do tribunal, não há aplicação de pena para ele, porque somente um pecador recebe a pena de morte. Lembre-se que a gente ouve muitas palavras na igreja e às vezes a gente não entende o que essas palavras elas querem dizer. Por acaso algum de vocês já ouviram falar que a morte de Jesus foi uma morte substitutiva? Se você já ouviu algum pregador alguma vez na vida pregando isso aqui, que a morte de Jesus foi substitutiva, ou você ouviu na internet, em algum lugar, com certeza você já ouviu essa fala. Fala assim, eu já ouvi. Ou só coloca assim, eu. Vamos lá, passou Carlos já. O Nicolas nunca ouviu. E você, Edri, já ouviu? Tá, a Adri também nunca ouviu. Mas é muito comum os pregadores, principalmente os evangelistas, usarem esse termo, que a morte de Jesus, ela foi uma morte substitutiva. Eu mesmo já preguei isso aqui na nossa igreja. Tenho certeza que o pastor Carlos também. O que quer dizer, né? O que quer dizer essa morte substitutiva? Que Jesus, ele morreu a morte em meu lugar, entende? Que quem deveria ter sido morto e pago o salário da lei e da morte, deveria ter sido eu, entende? Deveria ter sido eu. Então, a gente precisa entender isso. Deveria ter sido eu, mas Jesus, ele trocou de lugar comigo. Ele me substituiu diante do tribunal de Deus. E ele continua me substituindo, te substituindo e substituindo todos aqueles que creem que esse ato de substituir foi feito por ele. Ele se fez maldito em meu lugar, como o pastor Carlos acabou de colocar aqui. Ele se fez maldito em meu lugar, ele se fez pecador em meu lugar, ele morreu em meu lugar. Ou seja, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai ir mais adiante e vai dar aquela emblemática frase, né? Fala que a cédula de pecado, a cédula da dívida que havia contra nós, ela foi rasgada. Pastor Carlos, se você puder colocar esse texto aqui para mim, eu agradeço. Que a cédula da dívida que havia contra nós, a sentença de morte que havia contra nós, ela foi paga. Se foi paga, o que você tem que fazer a mais, querido? Aí nós vamos para a segunda parte, né? Nós vamos para a segunda parte agora.
o que essa obra substitutiva ela causa no pecador. Eu costumo falar muito aqui em casa, e eu prego, quando eu prego, eu falo muito sobre isso também, é que existem duas coisas que o pecador não resiste. A primeira coisa que o pecador não resiste é ao pecado. Ele não resiste, ele não pode ver o pecado que ele já parte para dentro, irmão. Não tem jeito, não. Nós é ruim mesmo. Nós é querido, mas nós é ruim. A gente parte para dentro do pecado. A segunda coisa que o pecador não resiste é ser tratado com amor. E ser tratado com amor para um pecador é mais forte do que ele cair no pecado. Porque ele fica constrangido, ele sabe que ele merece a morte. Ele sabe que pelo seu estilo de vida, ele sabe que pela condução da sua vida, pelos seus próprios, pela sua própria justiça, pelos seus próprios méritos, tudo o que ele merece é a morte e o inferno. Quando ele chega agora e ele é tratado com amor, ele não resiste, ele fica totalmente constrangido. Ele se sente constrangido agora a mudar de vida. Ele se sente constrangido agora a conhecer esse benfeitor que morreu no lugar dele. Ele se constrange agora, não só isso, ele fala assim, cara, que notícia maravilhosa. Que amor é esse? Que me transformou de um maldito merecedor ao inferno e me transformou em um filho de Deus que tem direito a estar no céu com Deus. Eu preciso contar isso para todo mundo precisa saber disso. Todo mundo precisa saber dessa notícia, dessa boa nova. Ou qual é a boa nova do evangelho, querida? A boa nova do evangelho é que Deus se fez homem para transformar homens em amigos de Deus, para transformar homens malditos em um povo, uma nação, um exército de filhos abençoados, dignos agora de adentrar a mansão celestial. Essa é a graça do evangelho. Por que que muitas vezes hoje as pessoas não sentem mais graça de estar na igreja? Porque está sendo pregado tudo menos isso. Está sendo pregado tudo dentro das igrejas, tudo nos púlpitos da igreja, menos esse amor que constrange e salva. Por que que muitas vezes nós vemos as pessoas caindo, indo embora, se afastando, porque elas nunca entraram por constrangimento dentro da igreja, entraram por um casamento, por um carro, uma chave do casa, faculdade, menos entraram porque eles se sentiam pecadores e que precisavam se arrepender e precisavam se aproximar de Deus para que Deus transformasse a vida deles. Cada vez mais nós estamos falando de um evangelho de convencidos e menos de convertidos. Por quê? Porque a mensagem mudou. A mensagem não é mais a mensagem da boa nova, a mensagem do resgate, da redenção. Aleluia. E vai chegar um pouquinho aqui, ó, vamos falar um pouquinho de Lutero. Embora Lutero tenha sido o primeiro a enfatizar o pela fé somente, esta ênfase não é exclusiva da teologia luterana. Stanford Reid diz que Calvino não hesitou em dar grande ênfase na doutrina da justificação pela fé somente. Reid conclui, abre aspas, portanto, se a justificação pela fé somente é uma doutrina especificamente luterana, devemos colocar Calvino no círculo luterano antes de que no reformado. Calvino não inaugura a dificuldade de defender a expressão pela fé somente, pois reconhece a força dos ataques romanos. Contudo, Calvino, embora reconheça que a expressão pela fé somente não é encontrada no texto bíblico e cônscio ainda dos ataques da Igreja de Roma, a expressão dá pleno suporte a essa doutrina nascida nos círculos luteranos.
E a gente entra aqui agora na parte que eu queria mais entrar até agora, que são os aspectos forenses ou judiciais da justificação, tá? Então vai falar que da justificação é distintivo de todos os reformadores, tá? Todos os calvinistas, mas também nós vamos ver Lutero usando esse distintivo forense, tá? Eles lutaram contra o conceito de justificação dominante na Igreja de Roma, que se definia mais claramente no Concílio de Trento. Trento afirma a justiça infusa e rejeitava o conceito forense da justificação e anetamizava ou amaldiçoava todos os protestantes do lado oposto. Trento insistia na justiça infusa. Esta disposição ou preparação é seguida pela justificação propriamente, que não é somente uma remissão de pecados, mas também a santificação e a renovação do homem interior através da recepção voluntária da graça e dos dons por meio de um injusto tornar-se justo. O que ele vai falar aqui? Que é, é a disparidade entre as duas doutrinas ou as duas teologias. Tá? No Concílio de Trento, na visão do catolicismo, existe primeiro a santificação que conduz à justificação. Tá? Ou seja, nos 3 passos, vamos colocar aqui, o pecador ele ouve a mensagem, essa mensagem conduz ele à doutrina, a vivência da doutrina agora a ele dá algo que nós chamamos de santificação, e essa santificação do homem, através dos seus atos, justifica a justificação de Cristo, ou a justiça de Cristo que é imputada a ele. Ou seja, se ele não se tornar em algum grau santo, ele não é merecedor da justiça de Cristo. Não sei se vocês conseguem entender isso. Ou seja, eu ouço a palavra através da igreja, na igreja eu começo um processo de santificação que me justifica a receber a justiça de Cristo. Essa é a doutrina da justificação do Concílio de Trento. Será que está muito distante do que a gente tem ouvido ser pregado pela igreja evangélica hoje? Não há salvação fora da igreja? Ou não há salvação fora das doutrinas? Isso é muito importante. Já a justificação pela fé, no modelo da igreja protestante, ela fala exatamente o contrário, que a disposição da fé em si, ela já prepara para essa justificação. E que o ato humano, né, ele não pode em si agregar alguma coisa a essa justificação pela fé. Né? Portanto, na visão de Trento, a justificação é um processo no qual o pecador é tornado justo, misturando a justificação com a santificação. Estes 2 termos são virtualmente sinônimos no Concílio de Trento. Na visão de Roma, a justiça infusa, que é esse aspecto que nós estamos tratando aqui, causando mudança na vida interior do pecador. A imputação é negada na prática e afirmada unicamente iustitia infusa. Ainda no Canone 11, Trento afirma a seguinte frase: se alguém diz que os homens são justificados unicamente pela imputação da justiça de Cristo ou unicamente pela remissão dos pecados, para a exclusão da graça e da caridade,
que é derramada nos seus corações pelo Espírito Santo e permanece neles, ou também que a graça pela qual nós somos justificados é somente a vontade de Deus, que seja maldito novamente. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso aqui, irmãos. Isso aqui é doutrina pétrea. É por isso que eu me debruço tanto nesse curso sobre isso. Os protestantes não poderiam ficar silentes diante de tal condenação da parte dos católicos. Eles se uniram na luta contra o forte inimigo que os atacava, né? A Justitia infusa era inadmissível para os protestantes. Estes criam que a graça era derramada, mas que a justificação era uma matéria judicial que tinha a ver com a imputação da justiça de Cristo a nós. A imputação era o coração e a essência da justificação forense. Não poderia haver o aspecto forense da justificação sem a imputação da justiça de Cristo. A doutrina da imputação da justiça de Cristo é co-irmã da doutrina da justificação. Elas não podem estar separadas. Na teologia luterana, a justificação é um termo jurídico e significa pronunciar e tratar como justo ou justificar. Analisando o texto de Romanos 2,13, a Apologia da Confissão de Augsburg diz: ser justificado aqui não significa que o ímpio é tornado justo, mas que ele é pronunciado justo no sentido forense. Lutero usou a famosa frase simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo e pecador, referindo-se à condição simultânea do pecador, onde ele é contado ao mesmo tempo como justo judicialmente, em virtude da imputação da justiça de Cristo, e todavia permanecendo pecador em si e de si mesmo, por causa do aspecto forense da doutrina. Todo pecador é visto como justificado. Então, vou resumir isso aqui. Dentro dessa doutrina e dessa teologia luterana, a qual nós fazemos profissão, todo cristão hoje em dia faz profissão, cristão evangélico, dessa doutrina luterana, o que eles acabam entendendo não é que a justiça de Cristo torna em si o ímpio justo. Não. Jesus ele não transfere a, como é que se fala, as suas características únicas ao ímpio, e sim a sua justiça. Por isso que ele, ao mesmo tempo, ele é justo, ou seja, ele é declarado justo. O tribunal divino declara e aceita ele como justo. Jesus declara o pecador como justo e o tribunal de Deus o aceita porque as provas testemunhais, judiciais de que essa sentença ela foi paga estão cravadas no corpo de Cristo. Então Jesus ele é ao mesmo tempo advogado nesse tribunal e ao mesmo tempo ele também é testemunha. Ele é a testemunha fiel. E por que que ele tem o título da testemunha fiel? Porque ele tem as provas testemunhais deste ato em seus braços, no seu lado, na sua cabeça, onde foi colocada uma coroa de espinho, e o universo é testemunha de que ele, em si, foi morto e ressuscitou. Então, ele morre. Jesus ele morre por nossos pecados. E você pode anotar isso aqui. Jesus ele morre para pagar a dívida dos nossos pecados. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que era necessário Jesus ressuscitar? Vou dar um tempo aqui. Olha, o pastor Carlos ele colocou aqui
que o pecador ouve a mensagem, ele é justificado, salvo e depois passa pelo processo da santificação. É exatamente isso. Esse é o processo que nós temos aqui, tá? Ele, ele é justificado e constrangido a uma vida de santificação. A Adri falou que ele morreu porque Adão morreu nas mãos de Satanás, legal. Mas eu quero saber por que, que era necessário Jesus ressuscitar. Por que, que não somente, tá, ele morreu, morreu pelos nossos pecados, tá bom, tá pago. Concordam comigo? Que se o problema era a morte, pagar o salário do pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, beleza, então por que, que ele tinha que ressuscitar? A obra poderia ter finalizado somente na morte de Jesus. Jesus pagou a dívida. Legal, e seria, gente, não tem certo ou errado como sempre, tá? E seria necessária a ressurreição para vencer o Satanás, ó, que legal. E aí, mais alguém tem alguma coisa? Aqui a Adri está falando sobre a promessa que havia lá, né? Lá em Gênesis havia uma promessa de que ele venceria o diabo. Ó, que legal. Que pisaria a cabeça da serpente. E aí, mais alguém tem ideia do porquê Jesus precisaria ressuscitar? Chuta aí, Nicolas. Participa, moço. Tem certo ou errado aqui não. Aqui é o único curso que não tem certo ou errado na face da Terra. Olha aí, ó, o pastor Carlos falando aí que ressuscitou por causa da nossa justificação. Olha que legal. Cara, é tudo isso, tá? Mas eu vou ao ponto crucial disso aí, tá? É tudo isso que vocês colocaram aí. Ó, Adri colocando aí. E é um rito de passagem necessário para voltarmos à vida eterna. Olha que legal. Legal, gente. É tudo isso, tá? Mas tem o ponto crucial, que tem a ver com a fala que eu tô falando aqui um pouquinho atrás, tá? Tá. A gente sempre tem que voltar àquela pergunta maravilhosa no começo do curso que eu fiz, o que Deus faz a todo instante no céu? Julga. Ó, a Adri até gritou aqui, ó, escutei o grito dela. Julga. Deus a todo instante no céu julga. Ele é juiz. E não só juiz, ele é justo juiz. Ele é o justo juiz. Antes de ser chamado de pai, Deus foi chamado de juiz. Ele julga. Amém? Ele julga. Mas só que todos aqueles que morriam, eles não tinham um julgamento justo. Porque eles não tinham quem defendesse a sua causa. Né? Eles não tinham quem defendesse sua causa e eles não tinham quem testemunhassem ao seu favor. Jesus, quando ele morre, ele paga. Mas só que agora ele ressuscita e recebe um título que ele não tinha: advogado. Ele recebe um título que ele não tinha. Na verdade, ele vai receber 3 títulos que ele não tinha: nome sobre todo nome. Os 3 títulos que Jesus vai receber aqui, ó. Nome sobre todo nome, testemunha fiel em Apocalipse e advogado. Se eu não me engano, Paulo vai chamar ele como advogado na Epístola aos Romanos.
Então, Jesus, ele advoga a nossa causa porque ele conhece todo o processo de justificação. Ele conhece toda a doutrina da justificação. Ele é a pedra fundamental dessa doutrina. E agora ele é a testemunha fiel de, de que o salário da lei e do pecado foi salvo, foi pago. Alguém lembra aí qual é o salário da lei? Bora lá, pô. Quem lembra qual é o salário da lei? Lembra, pastor Carlos? Qual é o salário da lei? Do pecado tá certinho, é a morte. Mas a lei também tem um salário. A aplicação da pena. O apóstolo Paulo vai falar que nós não conhecemos o pecado senão pela lei, e que a própria lei, ela fala que maldito seja todo aquele que transgredir essa lei, tá? Nós somos feitos malditos por causa do rompimento da lei, da transgressão da lei. Nós somos chamados transgressores da lei. E cada lei, quando ela é transgredida, ela existe uma sentença que ela deve ser aplicada. Tá? Então, o salário da lei é a aplicação da pena. Por que, que o salário do pecado é a morte? Porque a lei fala que aquele que peca deve morrer. Então, Jesus ele paga satisfatoriamente a, o salário da lei e também o salário do pecado. Então, ele se apresenta diante do tribunal de Deus para advogar, né, para advogar diante de Deus e com certeza, né, vou aqui conjecturar agora porque a Bíblia ela não especifica exatamente isso, mas vou conjecturar. Com certeza deve ter ali o chifrudo, que não tem chifre, né, como advogado em si de acusação. E com certeza a própria lei deve ser como se diz, o promotor. A lei deve ser o promotor, o diabo ali o advogado de acusação e agora Jesus como a testemunha. Isso, a lei ela condena, ela dá a, a sentença, ou seja, a sentença, Dri, ela condena, ela tem a condenação, ou seja, a condenação é o quê? Olha, você está condenado. E a sentença é junto, tá? A condenação e sentença, ela tá junta. Então, ela condena porque ela fala assim, ó, você pecou, qual é a condenação? Você praticou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa é a condenação, é a constatação de que a pessoa realmente transgrediu a lei. Então, essa é a condenação, tá? Então, aí qual é a sentença dessa condenação? A morte, tá? A morte. Quando a morte via de fatos ela é aplicada, aí sim a lei ela tem o seu salário cumprido, que é a aplicação da sentença. E para a gente ir um pouquinho mais aí e terminar, a gente tem 15 minutos aqui, a gente vai avançar aqui um pouquinho e falar sobre esse tema aqui, né? Sobre a justiça transferida. Trento afirma que a santificação era seguida da justificação. Lembra que eu falei? Então ele fala assim, ó, o homem primeiro se santifica e se faz merecedor da justificação. A justificação é resultado da justiça infusa, ou seja, não imputada. Justiça infusa ela é o contrário da justiça imputada. A justiça é antes transformadora do indivíduo do que acredita.
do que acreditava ele. Na verdade, o pecador é justificado com base em uma justiça interna, do que por uma justiça que vem de fora. Em resumo, na teologia católica, a justiça é dada ao justo antes que ao pecador. Cara, isso aqui é loucura, tá? Então, a justiça, ela é dada ao justo. Então, tem até uma frase que não é bíblica, né? Que falam muito aí, que fala assim: faz por onde que eu te ajudarei. Não sei se vocês já ouviram aí. Muita gente fala: tá escrito na Bíblia, faz por onde que eu te ajudarei. Não tá escrito isso não, tá? Então, o que que acontece? Essa justiça na teologia católica, então a pessoa ela tem que atingir um grau de justiça próprio para ser merecedor. Então, a justiça não é para o pecador, ela é para o justo, tá? Quando nós entendemos nessa teologia aqui luterana e protestante que na verdade o pecador em si ele é um estado permanente, tá? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são descendentes de, de Adão e nessa formação adâmica ele já nasce pecador, ele já nasce com esse aspecto pecaminoso e ele morre pecador. Ele não morre santo. Todos nós vamos morrer ainda num estado pecador. Quando isso muda? Isso muda exatamente ao soar da trombeta na ressurreição, quando o nosso corpo será glorificado e transformado em um corpo incorruptível. Antes disso, o nosso corpo ele é corruptível, pecador. Vou adiantar aqui, tá? O ponto 5. Sobre o papel da justificação, tá? O papel da fé na justificação também trouxe controvérsia dos reformadores contra Roma. Esta negava que havia a justificação pela fé, que recebe e descansa em Cristo somente para a salvação, tal como é livremente oferecida no Evangelho. Roma ensinou que o pecador é justificado pela fé em Cristo, mas é uma fé informada pelo amor, sendo que o germen de uma nova obediência. Essa fé é infusa no coração do homem quando do batismo dos infantes, de forma que ela apaga o pecado original. Esse tipo de fé foi rejeitada pelos reformadores, porque ela não somente é infusa, mas porque ela exala algum tipo de necessidade de boas obras, tá bom? Ó, algum tipo de necessidade de boas obras que estão contidas nessa fides, né? Essas fides formata. Para o luteranismo, a fé tem um papel muito diferente, porque é diferente o conceito de fé. Ela é preponderante na justificação. Dentro da tradição luterana, abre aspas, a fé que justifica, contudo, não é um mero conhecimento histórico, mas uma aceitação firme da oferta de Deus de prometer o perdão dos pecados e a justificação. Fé é aquela adoração que recebe as bênçãos que são oferecidas por Deus. Dentro da tradição luterana, a fé vem em oposição aos que confiam na guarda da lei como base para a justificação. A apologia da Confissão de Augsburgo diz que a obediência da lei justifica pela justiça da lei, mas Deus aceita essa justiça imperfeita da lei somente por causa da fé. Disto fica evidente que somos justificados diante de Deus pela fé somente, visto que pela fé somente recebemos o perdão dos pecados e a reconciliação em nome de Jesus Cristo.
Portanto, ela, a justificação, é recebida pela fé somente, embora a guarda da lei siga como um dom do Espírito Santo. Ou seja, eu recebo pela fé essa justiça, e essa justiça em si, ela me constrange através do Espírito Santo, conforme está escrito, né? Que o papel do Espírito Santo é convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus, né? A gente vai finalizar aqui essa aula neste momento. Eu espero que você possa ter sido muito edificado, e que você compartilhe isso com as pessoas que você encontrar durante essa semana. Eu não sei se a Adri pode, mas eu gostaria que a Adri finalizasse aqui com oração. Você pode, Adri? Amém, amém, queridos. Ó, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem com a gente aqui, tá? É uma sala que eu pretendo manter ela. É difícil manter, mas pretendo manter ela. Tenho certeza que muitos e muitas pessoas vão agregar aqui, vão entrar, e eu quero fazer esse convite para você, cara. Convide alguém da próxima vez se você gostou. Não sei se o Nicolas gostou, mas se gostou, pode convidar quem você quiser, Nicolas, para a próxima aula. Vai ser um prazer ter alguém aqui convidado por você. Obrigado, Pastor Carlos, por estar mais uma vez aqui comigo. Amém. Dri, obrigado por estar aqui nessa sala, e que vocês possam aprender cada dia mais, e que Deus possa me usar como esse canal de bênção, tá bom? Então, Deus abençoe. Eu vou tirar um print aqui, deixa eu ver. Tirei um print aqui, vou salvar e vou mandar lá no grupo. Nicolas, se você quiser, eu te acrescento lá no grupo da Eclésia, tá bom? Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz. Shalom, shalom. Tchau, tchau.